Olá, alunos e alunos de TSI. Vamos começar a pôr a mão na massa aqui na disciplina de Web 1. A gente vai começar a ver como programar na linguagem HTML, que é a linguagem que a gente vai usar durante toda essa disciplina. Para começar, vou falar bem brevemente sobre a história do HTML, que começou lá na 1990, né, década de 90, com um cara chamado Tim Berners-Lee. Esse cara, eu vou até dar uma olhada aqui na Wikipédia, né, sempre que eu dou essa aula, eu olho para ver se ele ainda está vivo. Aqui, ó, Tim Berners-Lee. E é bom que vocês conheçam, né, as pessoas. Ó, ele sim, ele ainda está vivo, ele é um britânico, professor do MIT, uma das mais respeitadas universidades do mundo, né, lá dos Estados Unidos. Então ele que criou o começo de tudo isso que vocês estão vendo aqui, não sozinho, é claro, né, mas internet com web, com HTML, navegação, o próprio navegador para você conseguir acessar sites e tudo mais. Ó. Esse cara foi um dos grandes responsáveis por tudo isso. Não foi ele que criou a internet, né? Mas ele que criou a web. Então, Tim Berners-Lee. Ele criou isso daí na década de 90. Ele criou o HTTP, que é o protocolo de rede. Ele criou o HTML, que é a linguagem de programação que a gente vai aprender na disciplina. E ele criou também o navegador Nexus. A gente precisa de um navegador, né? Geralmente a gente usa o Google Chrome ou qualquer outro, ou que vem instalado no celular, né? Quem tem iPhone, acho que tem o Safari, que é o navegador instalado lá, que a gente usa para entrar em sites. Então, olha como esse cara foi foda. Meio que não tinha nada. Tudo era mato lá. Era pior que mato na época dele. Nem mato tinha. E o cara fez tudo. Ele criou o site, criou o navegador para acessar o site, criou a forma de comunicação entre o navegador e o servidor para conseguir recuperar esse site. Se a gente for ver, nossa, 1990, isso é muito tempo. Mas na verdade, se a gente pegar assim em termos de períodos da história, na verdade, isso daqui não é nada. A gente está, essa aula está sendo gravada em 2021, né? 31 anos. Poxa, cara, em 31 anos, o mundo mudou mais do que em séculos, em milênios, de tanta evolução que a gente teve nos últimos tempos. Então não faz tanto tempo, e como não faz tanto tempo, vocês, quem tiver curiosidade, vá até os Estados Unidos, não sei se esse cara já está aposentado, que vocês podem conhecer a pessoa que criou tudo isso, ela ainda está viva. Olha que da hora. Então, quem criou tudo isso daí ainda está vivo. Ele criou na década de 90, lógico que naquela época era bem diferente, era bem mais simples, né? Mas foi evoluindo aos poucos. Em 94, foi criado um consórcio chamado World Wide Web Consortium. Ou, ninguém gosta de ficar falando World Wide Web, é muita coisa. Então, também ninguém gosta de falar www. Então, sempre tem alguma abreviação. Né? Nesse caso, é W3. W3 é World Wide Web. Então, W3C é a abreviação disso daqui. E o que é esse consórcio? Um consórcio é uma união de várias organizações ou empresas. Então, muitas empresas se juntaram para começar a padronizar. Por quê? Porque eles viram que dava certo o HTML, dava certo esse negócio de usar a internet para acessar site e tal. Era uma invenção que chegou para ficar. Só que não tinha regras. Tipo, um cara criou, legal. Mas aí outras pessoas olharam e falaram, eu também quero. Aí outras pessoas começaram a fazer também. Outros navegadores, tinha navegadores concorrentes. Nessa época, o navegador era pago. Né? Hoje em dia, qualquer um baixa um navegador da internet para acessar. Ou ele já vem instalado, né? No computador, no celular.
Mas naquela internet, o navegador era um produto, que você tinha que comprar esse produto. Outras empresas começaram a fazer navegadores também, só que aí a coisa começou a sair do controle porque cada um fazia do jeito que queria. E aí, se eu quisesse fazer um site, eu tinha que fazer um site para o navegador de um cara, depois fazer tudo de novo para o navegador de outro cara. Então eles falaram, vamos ter que padronizar isso daí. Por isso que eles se juntaram para padronizar para um site feito por uma pessoa funcionar em todos os navegadores. Senão, uma empresa teria que ficar comprando, né, pagando para ser feito um site para cada navegador. E isso acontecia até pouco tempo. Ainda hoje tem diferenças entre navegadores, mas cada vez mais essa diferença diminui. Não muito tempo atrás, vamos supor 10 anos atrás, as empresas que desenvolvem sites tinham que fazer sites diferentes dependendo do navegador que o cliente usasse. Isso daí trazia mais custos desnecessários para as empresas, né? Só que o esforço é sempre em tentar padronizar para que os navegadores funcionem de maneira muito parecida, para que não tenha esse gasto desnecessário de ficar refazendo o site. O HTML foi melhorando, né? Versão 1, 2, 3, etc. Né? Em 2004, então, 10 anos depois, foi criado mais esse grupo aqui, o WatchWG, com representantes de algumas empresas, né? Por exemplo, Apple, Mozilla, Opera, são empresas que fazem navegadores. Que esse grupo, se não me engano, eles iam tentar criar um novo HTML, mas que não seria uma continuação, seria algo completamente, quase completamente novo, que chegaria para revolucionar tudo. Só que não deu certo. Eles falharam. Por quê? Porque na computação vocês vão ver que para sair uma nova tecnologia custa caro. Então, se não for algo muito necessário, algo que todo mundo faz questão de ter, ninguém vai seguir da noite para o dia. Porque seguir da noite para o dia, em termos mundiais, é gastar milhões, bilhões, trilhões de dólares, de reais, para pegar tudo que já tinha e mudar. Então tem que ter um motivo muito bom para a empresa querer gastar dinheiro para mudar. Senão ela não vai mudar. E o que aconteceu? Não mudaram. Então isso daqui falhou. Eles fizeram esse HTML novo, que chama XHTML, mas falhou. Não é o que os sites usam, o que é mais usado hoje em dia. Só que esse grupo, esse primeiro grupo W3C, não foi desfeito. Então, eles continuaram evoluindo o HTML. Lembrando que cada nova versão que sai o HTML, ela tem que ser compatível com a versão anterior. Porque imagina que você gasta uma grana, faz um site lá para sua empresa, aí sai uma nova versão do HTML e seu site para de funcionar. Isso não pode, isso é inadmissível. Você não vai ter que gastar tudo de novo. Então, tem sempre essa preocupação na computação. Isso chama retrocompatibilidade. A gente tem que lançar uma nova versão compatível com a anterior. É lógico que depois de muitas versões, talvez depois de décadas, se você não se atualizar, né, em décadas, aí realmente começa a parar de funcionar aquilo lá. Mas demora muito para ter um bom tempo para as pessoas conseguirem se atualizar, né, se elas quiserem. E em 2007, esse grupo W3C lançou a versão 5 do HTML, que é a atual. É lógico, de 2007 para cá teve várias mudanças. Mas é a última versão, é a versão 5. Hoje o HTML continua sendo desenvolvido e essa versão 5 é a versão que vocês vão aprender aqui no curso. Eu sempre faço um alerta. Cuidado com aulas que vocês encontrarem por aí na internet ou mesmo livros em biblioteca. Eu não aconselho ninguém a estudar computação, pelo menos essas tecnologias que vivem evoluindo, eu não aconselho a estudar por livros. Inclusive, eu digo que livros são ruins. Por quê? Porque o cara que escreveu o livro não sabe? Não é isso. O cara que escreveu o livro sabe. Mas ele escreveu quando esse livro? Porque tem coisas na computação que passou 6 meses, já era, já não funciona, já não vale mais. Por isso
O livro não vai ser atualizado a cada 6 meses, por isso que eu não aconselho a estudar por livros. Tem muito material na internet, a não ser que o livro seja atualizado a cada 6 meses. Aí não tem problema nenhum em estudar pelo livro, né? Tem muito material na internet pago, gratuito. Dê uma olhada se esse material está ensinando a última versão. Sempre vejam as minhas aulas, porque eu vou estar ensinando um conteúdo de qualidade para vocês. E quem já aprendeu uma versão antiga, que é o HTML4, vai ter que adaptar algumas coisas, são poucas, para entender o HTML5. HTML a gente já viu que chama Hypertext Markup Language, linguagem de marcação de hipertexto. E aqui tem algumas marcações HTML. Antes de mostrar as marcações HTML, vamos fazer o seguinte. Vamos ver um site. Vamos pegar aqui o site da aula 3, que é o site de hoje. Vou copiar para cá. O site que a gente vai aprender a fazer na aula de hoje é esse daqui. Quando tem um arquivo aqui, né, index.html, se você clicar 2 vezes, provavelmente ele vai abrir pelo navegador. Você pode configurar qual navegador aí da sua máquina você quer usar. Antes de começar a desenvolver, a gente vai ter que configurar várias coisas na máquina para facilitar o desenvolvimento. Esse site aqui é só isso, só esse texto, né? Boas-vindas ao TFPR. Vamos aprender a fazer sites. Eu sempre vou colocar uma frase. Aqui fala que a frase é inspiradora, mas na verdade ela não é, nem sempre vai ser, né? Uma frase do Einstein. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, vocês que estão estudando, estão expandindo a mente de vocês e não há como voltar atrás. Outra de Machado de Assis, né, escritor brasileiro da mesma época do Einstein. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos. Aqui acho que faltou um S aqui, tem espinhos. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Então, isso daí é basicamente a sua faculdade, o seu curso de TSI. O seu curso de TSI é uma rosa com espinhos. Então, vai ter gente que vai sorrir e vai ter gente que vai chorar dessa rosa com espinhos. Vamos lá, gente. Vamos configurar o nosso ambiente aqui para facilitar o desenvolvimento. Primeira coisa, quem estiver usando Windows, né? A gente sempre vai precisar ver a extensão dos arquivos. Isso é muito importante. O Windows, por padrão, esconde de vocês a extensão dos arquivos. Esse arquivo aqui, index.html, ele está mostrando aqui para mim, ele é um site, porque ele é .html, é um arquivo que abre no navegador. Mas para vocês, talvez ele não esteja mostrando esse .html. Talvez ele esteja mostrando só esse index. Index significa índice em inglês. Quando a gente for desenvolver nosso site, a gente sempre vai usar esse nome index aqui, porque ele é o nome já tradicionalmente da página inicial de um site. Eles sempre usam tradicionalmente index. Por quê? Porque index significa índice. É como se fosse um livro. Quando você abre o livro, você vai no índice. Aí no índice fala todos os capítulos lá, né? Mostra todos os capítulos que tem no... Lista, né? Lista todos os capítulos que tem no livro. E a partir daí, se você quiser ir direto para algum capítulo, você já olha qual página é e já vai direto. O site é a mesma coisa. A página inicial vai ser uma página do tipo índice, né? Que tem, vamos supor, a página de um jornal. Vai ter a seção de esportes, a seção de entretenimento, cinema, política. Então, a partir de lá, você escolhe para qual que você vai. Por isso, é como se fosse um índice. Como que eu faço para mostrar esse .html? No meu computador não está mostrando. O que eu faço? Você vai fazer o seguinte, você vai abrir qualquer pasta aí do seu computador. Eu estou com o Windows 10 aqui, mas vai ser muito parecido para qualquer Windows. Você vai vir aqui no cantinho em cima, aqui em arquivo. O meu está em inglês, mas
não vai mudar nada se for em português. Então, arquivo. E você vai ter que procurar. Pode ser que não seja aqui no primeiro, pode ser que tenha algumas outras coisas aí, mas vocês vão ter que procurar algo como opções, propriedades. Aqui está mudar as opções da pasta. Opções e busca da pasta. Então vocês procurem, ó, talvez aqui vamos ver se eu encontro em Home, View, aqui ó, também View, que é exibir, né, visão, vocês vão encontrar opções. Então tem aqui ó, mudar opções da pasta. Depois que vocês encontrarem, vai aparecer essa janelinha aqui, mesmo se não for o Windows 10, é essa janela que aparece. Aí vai aparecer a primeira aba, a segunda aba, a terceira aba. Na segunda aqui, que é exibir, ou visão, ou qualquer coisa assim, vai ter várias opções de o que você quer exibir. E a gente quer exibir o que mesmo? A extensão dos arquivos. No meio aqui desse monte de opções, vocês vão procurar uma opção que vai estar escrito assim: esconder extensões dos arquivos, né, dos tipos de arquivo conhecidos. Ela vai estar marcada. Se ela estiver marcada, eu vou aplicar aqui. Ó. Ele esconde as extensões. Então, a gente não vai esconder. Ó. A gente vai desmarcar, vai clicar em OK ou aplicar, tanto faz. Né? Então, a gente desmarca, esconder extensões dos tipos de arquivos conhecidos. E aí, a partir de agora, ele vai me mostrar as extensões. Então, você dá um OK. Então, façam isso daí na máquina de vocês. Outra coisa que a gente vai ter que configurar. Quem tem o Internet Explorer, que é o que já vem instalado na máquina, no navegador, ou o Edge, Microsoft Edge, que é o novo navegador da Microsoft, vocês vão usar esse navegador para baixar um outro navegador, que é o Google Chrome. Porque também, tradicionalmente, esse navegador, não só esse, né, mas vários outros, eles são os melhores navegadores para a gente desenvolver um site. Eu não usei o novo navegador da Microsoft, que eles prometeram ser muito melhor, porque o navegador antigo deles era horrível e era o pior navegador existente. Ninguém gostava dele. Felizmente, a Microsoft, depois de muitos anos negando, ela admitiu que o navegador deles era o pior navegador que tinha. E matou, jogou no lixo e começou um novo do zero. Provavelmente esse novo deve ser muito bom. Mas, por razões históricas, não vamos usá-lo. Então, a Microsoft demorou muito para mudar e ela acabou perdendo. A gente vai usar ou o Google Chrome ou o Mozilla Firefox. Então, o que vocês fazem para baixar? Vocês escrevem assim, Google Chrome, no Google aí, e vocês vão achar aqui, Google Chrome, aqui é o navegador Google Chrome, transfira agora e tal. E aí vocês conseguem baixar. Aqui, ó, fazer download. Pode tirar esse ajudar aqui a melhorar a estatística. Só fazer download, instalar e vai dar tudo certo. Eu vou avaliar o site de vocês no Google Chrome. Então, melhor fazer usando o Google Chrome. É sempre bom fazer um parênteses aqui. O parênteses é que, sim, o navegador da Microsoft era horrível. Mas a gente tem que falar também de coisa boa. Ele era horrível no final, quando já tinha outros melhores. Mas no começo, quando a Microsoft fez esse navegador, ele era bom. Então tem que reconhecer isso daí. Ele era muito bom. E mais importante que isso, ele era gratuito. Ele já vinha no Windows. E você usava para navegar na internet. Os concorrentes eram piores e eram pagos. Você tinha que pagar para usar o navegador dos concorrentes. Então a Microsoft teve um papel muito importante, sim, na história dos navegadores. Foi ela que começou a fazer navegadores melhores e gratuitos, acessíveis para todos. Só que, infelizmente, ela ficou para trás nessa corrida aí, depois de um tempo. Depois que você tiver o navegador Google Chrome instalado, talvez você coloca para usar ele como padrão sempre, beleza?
Talvez, se você clicar 2 vezes aqui, ele abra o Google Chrome. Mas se ele não abrir, o que você faz para deixar padrão? Sempre abrir. Você clica o botão direito. Você pode colocar aqui abrir como, escolher outro aplicativo, né? E aí vai ter uma lista aqui, né, de navegadores ou coisas, né? Por exemplo, eu tenho o Edge, eu tenho o Firefox instalado aqui. Você vai escolher o Chrome, vai colocar sempre usar para abrir arquivos HTML o Chrome. Aí você vai dar OK. E aí ele abre aqui. E ele vai mudar o desenho. Se não for o desenho do Chrome, vai aparecer aqui o desenho do Chrome para vocês. E quando clicar 2 vezes, agora sempre vai usar o Chrome. Maravilha. Mais uma coisa que vocês têm que instalar na máquina de vocês. Um editor de texto, porque aqui a gente está só visualizando o site. Agora a gente vai editar esse site. A gente vai olhar o código-fonte desse site. Tem 2 formas de olhar o código-fonte. O navegador já deixa você olhar o código-fonte de qualquer site. É só clicar com o botão direito e colocar exibir código-fonte ou Ctrl U. No seu navegador pode ser outra tecla, né? Então aqui, ó, esse é o código-fonte do meu site. Só que não tem como você editar aqui. Para editar, vocês vão precisar de um editor de texto. A gente não vai usar o Word como editor de texto. Melhor do que o Word seria usar o bloco de notas. Só que o bloco de notas é muito ruim. Não é bom para aprender a programar no bloco de notas. Pois é, gente, o bloco de notas do Windows tem a sua importância, principalmente para quem é da computação. Mas a gente vai usar um outro editor. Quem já tem aí instalado, por exemplo, o VS Code, o Atom ou o Sublime, ou o Brackets, que são editores leves, vocês podem usar esses editores aí. Mas, por motivos didáticos, eu aconselho vocês a usarem um editor que chama Notepad++. Esse editor de texto também não é bom. Se você for trabalhar, nunca use esse editor. Mas, se você for aprender, aí é bom você usar esse editor. Porque ele deixa a sua vida um pouquinho mais difícil o suficiente para servir de aprendizado. Então tem aqui, ó, o site oficial desse Notepad++. Notepad significa bloco de notas. Notepad++. Então, você pode, tanto faz aqui, o primeiro, o segundo. O primeiro é o site já com download. Você pode baixar qualquer um. Então, vou clicar nesse primeiro aqui. Tem aqui download X. Ó, ele vai falar alguma coisa, você sempre aceita. São os cookies. Versão x86, a versão x64. Vai ter diferença na sua vida? Nenhuma. A primeira que você olhar aqui, você clica aqui já em download e seja feliz. Não vai mudar nada na sua vida. É um programa levíssimo, roda em qualquer computador. Então eu já baixei aqui, minúsculo. Aí você clica, dá sim, escolhe qual idioma. Se você escolher português brasileiro, ele vai baixar, vai seguindo para frente até ele instalar. Vou cancelar aqui porque eu já tenho instalado. Maravilha. Depois que você instalar, ele vai aparecer no menu iniciar com o nome de Notepad++. Está aqui ele aqui. Vou abrir aqui. Então, esse é um bloco de notas mais aprimorado, ó, que eu posso sair escrevendo aqui o que eu quiser. Ó. Vou aumentar um zoom aqui. E é esse editor que a gente vai usar para escrever o nosso código-fonte. Se você usar aqueles outros que eu falei, por exemplo, tem um editor que chama Atom, tem um editor que chama Brackets, tem um editor que chama Sublime, mas ele é pago, o Sublime. Tem o VS Code. São ótimos editores. Só que esses editores vão fazer algumas coisas automáticas para vocês. E quando o editor faz algo automático, você não está aprendendo. Se você for trabalhar numa empresa, você vai usar eles, porque eles ajudam no desenvolvimento. Mas aqui eu não quero que vocês tenham essa ajuda para aprender melhor. Então eu sugiro que pelo menos no começo da disciplina não use nenhum deles. Mas
quem quiser usar, tudo bem. Ele vai facilitar a vida, mas o importante aqui é o aprendizado. Inclusive, quanto mais você digitar coisas, mais você vai se acostumar a digitar, né? Esses que eu mostrei, eles digitam coisas automaticamente para você, por isso que fica mais fácil a vida. Vamos abrir então esse arquivo no Notepad++. Tem várias formas de abrir. Uma forma é arrastando. Ele abriu aqui, ó, o index.html. Vou até fechar aqui. Aqui está com zoom, né? Outra forma de abrir seria vindo aqui em arquivo, abrir index.html. Aqui eu salvei na área de trabalho, né? Vocês têm que ser organizados, criem uma pasta para cada disciplina, uma pasta para cada aula e vai salvando os arquivos. Uma última forma de abrir é o botão direito aqui, no meu arquivo, e clicar aqui, editar com Notepad++. Aí ele abre aqui para vocês. Bom, isso daí é a configuração para a gente começar a editar o nosso site, começar a ver código HTML, só que a gente só vai começar na próxima aula. Então, para não ficar muito comprido esse vídeo, a gente ainda está na aula, se não me engano é a aula 3, isso. Então, a gente ainda está na aula 3. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver o código HTML. Até mais.